Oi, pessoal, voltamos. Descansaram um pouquinho? Então, vamos agora para a segunda parte da gastroproteção, né? A gente falou dos antagonistas dos receptores H2, falamos dos antagonistas dos receptores M1 e vamos falar agora um pouquinho sobre os antiácidos. Embora os antiácidos não sejam muito o que a odontologia prescreve, né? Os antiácidos eles são usados mais como sintomático para quem tem azia, queimação, mas é bom a gente conhecer quem são eles, porque muitos pacientes podem também vir utilizando esses medicamentos. Então, quem são eles? Então, a gente escuta muito falar sobre o Saldino, Gelmax, magnésia, né, leite de magnésia. Quem são eles? Eles são bases fracas, certo? Então, eles são soluções, ou então podem vir também na forma de comprimidos, e eles são sempre bases fracas, porque a ideia deles eles não atuam daquela forma como a gente falou de diminuição da secreção de ácido, mas eles atuam inibindo, ou na verdade não é inibindo, mas atuam neutralizando o pH ácido, né? Porque o fato deles serem bases, o ácido clorídrico é ácido, ele gera um processo de neutralização, tá? Então, normalmente são sais à base de magnésio, de sódio ou de cálcio, e de alumínio também. Então, a gente tem hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de cálcio, carbonato de cálcio, que, de alguma forma, tem um potencial básico e que vão ali neutralizar o pH do ácido. Tá? A ideia é apenas essa neutralização, o que seria eficiente também para o tratamento de úlcera. No entanto, esses medicamentos eles só funcionam, eles devem ser tomados 1 hora antes da alimentação e só funcionam por até 2 horas depois. Então, isso acaba gerando uma posologia muito incômoda. Esses medicamentos têm que ser utilizados de 4 a 6 vezes por dia. Então, por essa posologia incômoda, eles são medicamentos mais de tratamento de sintomas do que de tratamento de doença, tá certo? Lembrando que cada sal desse, tanto o de magnésio, como de alumínio, como os de sódio e de cálcio, eles podem gerar alguns efeitos adversos. A ideia é que sejam efeitos adversos brandos, porque são íons que são pouco absorvidos, mas alguns pacientes podem absorver esses íons e isso gerar algum efeito sistêmico. Isso é uma coisa que é importante, pessoal, é lembrar que por causa dessa absorção, há pacientes que têm um comprometimento renal, eles não devem ingerir nenhum tipo de antiácido, porque eles não conseguem excretar esses íons e isso pode gerar alteração no pH sanguíneo, tá? Então, vamos aqui aos efeitos adversos. Normalmente, os sais de magnésio, eles têm um efeito catártico. O que significa isso? Eles dão diarreia. O leite de magnésia, que vocês podem ver aqui, se você olhar a bula dele, né, na verdade, o verso do frasco, ele vem, né? 1 colher de sopa tem efeito antiácido, 2 colheres de sopa tem efeito laxativo, né, justamente por causa dessa característica de efeito catártico. Lembrando que os sais de magnésio podem ser usados durante a gravidez. Já os sais de alumínio são contraindicados na gravidez. E um dos motivos para isso é que eles causam constipação, que na gravidez já é algo comum, né? Enquanto um provoca diarreia, o outro acaba provocando constipação. Os sais de sódio e de cálcio normalmente causam eructação, que é o famoso arroto, certo? Então, eles normalmente vêm na forma de aqueles comprimidos que a gente joga na água, né? Efervescentes, comprimidos efervescentes, e aí eles geram essa questão da eructação. E os pacientes que têm insuficiência renal podem ter o seu pH sanguíneo aumentado e isso gerar uma alcalose metabólica, o que não é bacana. Lembrando que íons 2+, e 3+, que é o caso dos que a gente tem aí, com exceção do sódio, né? Cálcio, alumínio, magnésio. Cálcio, magnésio 2+, alumínio 3+, pode interferir na absorção de alguns medicamentos, como a gente viu no semestre passado. A tetraciclina é um medicamento que ela perde seu efeito com íons 2+, e 3+. Então, esses antiácidos eles precisam, né, ser tomados longe de medicamentos que têm esse tipo de interação. E aí a gente chega, eu acho que no que é mais importante quando a gente pensa nos medicamentos utilizados para proteção gástrica, que são os famosos inibidores da bomba de prótons, onde a gente tem o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e um dos mais que conseguem bloquear a bomba por mais tempo, o esomeprazol. Então, todos eles são bloqueadores
irreversíveis da bomba de prótons, por isso um efeito tão consistente. Tá? Uma dose única diária consegue inibir de 95% a praticamente 100% da secreção de ácido. Então, em termos de eficiência, esses medicamentos são extremamente potentes. Lembrando que o omeprazol e o lansoprazol são profármacos, então eles precisam ser ativados depois que entram em contato com o nosso corpo, embora essa ativação não seja no fígado. Então, eles possam também ser dados por via endovenosa, como a gente consegue encontrar facilmente omeprazol por via endovenosa no hospital. Então, como eu disse para vocês, eles têm uma eficácia superior à ranitidina, que é antagonista dos receptores de histamina. Pode ser usado para úlcera, para refluxo e para prevenção de recidivas, né? Então, o paciente se curou, mas ele continuou utilizando para prevenir recidiva. Os inibidores de bomba eles foram aprovados em associação no tratamento de combate à H. pylori. Né? Então, normalmente o tratamento é feito com 2 antibióticos, um da classe das penicilinas, que pode ser a amoxicilina, um da classe dos macrolídeos, que pode ser a claritromicina, e para proteção gástrica é feito normalmente o lansoprazol, tá? Mas se não tiver também junto, pode ser feito, né? Se não tiver todos na mesma embalagem, pode ser feito com omeprazol. Então, são medicamentos extremamente eficientes, né? Por quê? Porque eles vão bloquear lá no final, que é na bomba de prótons, então eles acabam não tendo nenhuma interferência da histamina, da acetilcolina e da gastrina, como eu mostrei anteriormente no vídeo anterior, tá? O omeprazol, como eu falei para vocês, ele é um profármaco. Essa bioativação acontece no estômago, então isso é uma coisa importante. Não é um medicamento que tem ativação que necessite do metabolismo de primeira passagem, então essa ativação é estomacal, o que não interfere na via de administração, certo? Minha letra está saindo muito linda aí. E o que é interessante é que esse é o profármaco, né? É essa substância que ela não tem atividade, ela é inativa. Quando ela vai lá, é absorvida, chega na célula parietal do estômago, você acaba tendo a sua bioativação. Se vocês olharem aqui, né? Isso aqui teve uma mudança dessa região para essa região. E é justamente esse enxofre aqui que consegue se ligar na bomba de prótons e impedir sua função, que é colocar esse próton para dentro do estômago. Então, como essa bomba está bloqueada, esse hidrogênio não vai para dentro do estômago, que não consegue se combinar com o cloreto e, consequentemente, não forma ácido clorídrico, certo? E aí, gente, os inibidores de bomba de próton foram utilizados durante muito tempo. Ainda são utilizados e desde que eles surgiram, eles dominaram o mercado quando a gente fala de proteção gástrica. E você tranquilamente encontra pessoas na sua família que utilizam esses medicamentos assim, há mais de 2, 3, 4, 5 anos. Né? Porém, a longo prazo, eles começaram a trazer alguns problemas. Tá? Eu já volto para esse slide. Esse boletim ele não é um boletim novo, ele saiu em 2009, então já faz aí 11 anos, quase 11 anos, né? 11 anos. E ele trouxe alguns problemas do uso contínuo com inibidores de bomba de próton. E esse uso e esses boletins que vieram a sair, né, após a utilização desses medicamentos de forma crônica, eles mostraram que existem alguns prejuízos e que o medicamento só deve ser mantido se realmente a necessidade e a eficácia dele superar esses possíveis efeitos adversos. Né? Então, um dos problemas que esse boletim trouxe, e ele é reforçado em outros artigos científicos, é que pacientes que fazem uso de omeprazol a longo prazo, eles têm deficiência na absorção de alguns minerais, como cálcio, e isso favoreceria, por exemplo, o surgimento da osteoporose, ferro, o que facilitaria a anemia, e também de vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina importante quando a gente pensa na transmissão neural. E aí, gente, algumas relações foram feitas com o omeprazol e seus derivados, de omeprazol pode causar Alzheimer. Né? A relação não é assim tão direta, é preocupante se fazer uma relação tão séria, né? Porque ciência não é igual a matemática. Então, acredito que uma afirmação como essa ela tenha surgido, por exemplo, do fato de omeprazol reduz a absorção de vitamina B12. Vitamina B12 está relacionado com a transmissão neural, então omeprazol causa Alzheimer. Não dá para a gente fazer essa relação,
né? Não é A igual a B, B é igual a C, que A é igual a C. Então, não é assim na ciência. Mas que, de fato, essa vitamina B12 pode gerar um processo de deficiência dessa vitamina B12 por ela não ser absorvida? Pode. Porém, como a gente já sabe disso, é só fazer essa reposição, tá certo? Então, isso é uma coisa que é importante. Outra coisa que foi relatado, né, e que a gente não entende direito o porquê, é pacientes que faziam uso de inibidores de bomba a longo prazo, eles tinham mais risco de ter pneumonia, né? E aí o estudo mostrou que esse risco era de 1,5 vezes a mais. Então, quem usa inibidor de bomba de próton, aqui está arriscado, gente, desculpa, ele tem 1,5 vezes mais chance de desenvolver pneumonia do que quem não usa. O motivo a gente ainda não sabe, tá? Mas o que é mais preocupante é esse ponto e esse ponto. Isso aqui eu já tinha comentado com vocês, então é mais comum esses pacientes terem infecções intestinais, porque a principal barreira que barra micro-organismos é o estômago, quando a gente acessa isso através da via oral, e essa via agora está, né, desprotegida, já que a gente tem uma inibição tão potente do ácido em torno de 95% a 100%. Então, um maior risco de enterites bacterianas. Mas o que foi mostrado é a maior incidência de câncer gástrico, porque por um processo de compensação, o nosso organismo tudo tenta compensar. Por um processo de compensação, o que acontece? Quando eu inibo a bomba de próton e eu não tenho a secreção de ácido que eu deveria ter, o meu corpo fica tentando compensar isso. Então, ele aumenta a liberação de histamina, aumenta a liberação de acetilcolina e aumenta a liberação de gastrina. A acetilcolina e a histamina, ela tem outras funções no nosso corpo, mas a gastrina não. Basicamente, a gastrina faz isso. Então, essa hipersecreção de gastrina gera um processo de proliferação exagerada de células, crescimento de pólipos, e isso pode gerar, a longo prazo, um risco maior de câncer gástrico. A gente observou isso em animais, porém isso ainda não foi confirmado em seres humanos, mas é um cuidado que tem que se ter, né? Inclusive, em algumas cidades, alguns estados, os inibidores de bomba de próton, desde o ano passado, eles foram retirados da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, da padronização do SUS, justamente para dar uma folga desse medicamento, para que esses efeitos a longo prazo eles não sejam mais tão frequentes, tá? Então, só voltando aqui, normalmente eles são bem tolerados, e isso faz com que as pessoas consigam usar esses medicamentos durante muitos anos. Né? Na maioria das pessoas, o que eles causam é diarreia, dor de cabeça e uma leve dor abdominal. Né? Para quem está com dor no estômago, gastrite, isso daqui é fichinha. Mas existem aí alguns problemas mais sérios, né, como eu já tinha comentado com vocês, que aquele boletim nos trouxe de informação. Então, esses problemas, eles precisam realmente serem avaliados quanto à necessidade de manter o protetor gástrico em relação aos benefícios que ele vai trazer para aquele paciente naquele momento, tá? Quando a gente pensa em proteção gástrica, o nosso protocolo da Clínica Escola para isso é omeprazol, 20 mg, uma cápsula em jejum durante também 7 dias. O tempo de tratamento vai ser o mesmo da ranitidina. A posologia é que muda um pouquinho. Por que o omeprazol tem que ser tomado em jejum? É porque ele interage com o alimento? Não. A ranitidina tem que ser tomada à noite, porque o papel da histamina na secreção ácida é noturno. Já o omeprazol, como ele vai atuar no final da cascata, que é na bomba de próton, essa bomba ela é ativada ou pela estimulação daqueles mediadores de forma individual ou quando a gente se alimenta. Quando a gente se alimenta, o meu cérebro entende, está vindo alimento. Se vem alimento, é possível que eu tenha que ativar algumas enzimas no meu estômago e para ativar essas enzimas, eu preciso do pH ácido. E aí o meu cérebro manda a informação de que eu tenho que secretar ácido clorídrico porque está vindo a alimentação que eu preciso digerir. Então, se eu tomar o omeprazol depois que eu me alimentei, eu já tive o principal, né, fluxo de secreção de ácido estimulada. Então, por isso que ele tem que ser feito em jejum, tá? Não tem nenhuma interação com o alimento, mas é feito em jejum para poder minimizar o estímulo da secreção ácida que a alimentação vai provocar de forma natural. Tá certo? Então, omeprazol 20 mg, uma cápsula em jejum durante 7 dias, tá? Para finalizar, a gente tem mais 2 medicamentos que também não são prescritos pela odontologia, mas eu queria que vocês soubessem que eles existem e que se alguns pacientes de vocês utilizarem ele,
faz sentido vocês não prescreverem alguns outros, tá? Temos o sucralfato, que é um sal de açúcar, na verdade, ele é um sal de sacarose e alumínio. O sucralfato, eu costumo chamar ele de band-aid da lesão, tá? E aí, normalmente, não é prescrito por vocês, é prescrito pelo gastroenterologista. Então, ele, na verdade, é um sal de açúcar que, quando ele entra em pH ácido, que é o pH do estômago, ele é ativado. E, ao ser ativado, ele gera como se fosse uma gosminha, né? Ele fica meio que gelificado e ele se deposita sobre a lesão. Então, eu tenho, por exemplo, um feridinho no estômago aqui, ele tem afinidade por tecido necrosado, então ele vai ali e se deposita naquela lesão. Ou seja, aquele ácido que está sendo liberado, ele continua fazendo a digestão, mas ele não consegue mais machucar aquela lesão. O que faz com que a pessoa sinta um conforto, né? Porque eu não tenho o ácido machucando o meu tecido e aquele tecido possa ser recuperado, já que ele não está tendo agressão. Tá? Que é uma ideia fantástica, o sucralfato, mas ele também tem uma posologia muito incômoda, ó, 4 vezes ao dia, então fica muito complicado o tratamento com sucralfato. E um outro detalhe que é importante é que ele necessita de pH ácido para ser ativado. Então, ele não pode ser associado a inibidor de bomba de próton, ele não pode ser associado a antagonista dos receptores de H2, ele não pode ser associado a antiácidos, porque todos esses fármacos vão aumentar o pH ácido. Né? Na verdade, vão aumentar o pH do estômago, o que minimizaria esse pH ácido. E aí, como é que essa substância seria ativada? Não seria. Então, ele não teria efeito. Então, ele é mais utilizado para quando os pacientes não podem fazer uso desses inibidores da secreção de ácido. Tá certo? E agora, de fato, para a gente finalizar, o único medicamento que a gente teria como um papel citoprotetor, né? Em vez de eu diminuir quem está agredindo a mucosa estomacal, que é o ácido clorídrico, eu aumentaria a formação desse muco, que é o misoprostol. O misoprostol, gente, é um análogo da PGE1, que é uma das principais prostaglandinas que realizam a formação desse muco no estômago. Durante muitos anos, o misoprostol foi utilizado, né, como medicamento para gastrite, medicamento para prevenção de úlcera em UTI, por exemplo. E a gente descobriu que essa prostaglandina 1 também ela tem um papel no útero. Então, essa prostaglandina lá no útero, ela tem uma característica de contração uterina. Então, ao aumentar a formação dessa prostaglandina no útero, você acabava tendo contração uterina. E esse efeito estimulante sobre o útero acabava gerando abortos. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o misoprostol é o que a gente conhece como Citotec. E o Citotec foi proibido quando ele foi associado a essa característica do aborto e quando as pessoas começaram a usar para provocar o aborto, né? Como efeito desejado. E aí, hoje a gente tem misoprostol no mercado, não em venda de farmácia, mas de uso em ambiente hospitalar, normalmente para facilitar partos ou para eliminar fetos mortos quando a gente tem abortos espontâneos e evitar que a mulher sofra uma curetagem, que é um pouco mais drástico para o útero, certo? Então, o misoprostol foi um medicamento que durante muito tempo foi utilizado na proteção gástrica, né, pela população como um todo, mas devido à sua utilização e efeito estimulante sobre o útero, ele acabou sendo proibido para uso de forma ampla, tá? Mas era um medicamento fantástico quando a gente pensa em melhorar o que eu tenho de proteção natural, que seria a minha mucosa estomacal. Tranquilo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui para vocês um caso clínico, né? Então, a aula passada, a gente terminou a nossa aula e a gente fez uma prescrição. Então, eu deixei para vocês aqui um caso clínico. O senhor Paulo Costa, 53 anos, deu entrada no consultório em busca de reabilitação oral e vai fazer 3 implantes. Ele é diabético, há 12 anos ele usa metformina, hipertenso em uso de captopril há 10 anos e ele diz que sempre que faz uso de anti-inflamatório sente dor e gastura. Então, eu preciso que vocês pensem, né, no que seria prescrito depois dos 3 implantes que esse paciente vai fazer. Então, se tem a necessidade ou não de utilizar um gastroprotetor e como é que a gente faz para controlar a dor, como é que a gente faz para controlar o processo inflamatório, já que ele vai fazer 3 implantes. Então, como uma forma de treino mesmo, eu queria que vocês
montassem aí essa prescrição. E se vocês tiverem alguma dúvida, no nosso próximo encontro eu vou corrigir essa prescrição, estejam com ela, que no nosso próximo encontro eu corrijo essa prescrição e vocês fazem os ajustes aí de casa mesmo, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em época de isolamento, eu acho que é o nosso primeiro encontro virtual, né? Eu acho bacana a iniciativa da faculdade de conseguir levar esse conteúdo até vocês. A gente tem se esforçado muito para mudar a forma que a gente dá aula, né? Então, se ambientar com tecnologia. Então, eu preciso que vocês também se esforcem um pouquinho para poder assumir esse conteúdo, né? Se apropriar desse conteúdo. A gente vai conseguir se encontrar agora, todos os horários das nossas aulas. A gente vai se encontrar através da plataforma na forma de fórum, né? E espero vocês e até a próxima aula.